Olá, esse é o podcast Isso Não É um Problema de Comunicação. Boas-vindas para você que nos escuta no podcast Isso Não É um Problema de Comunicação. Eu sou Vivian Rio Estela, estou ao lado de Lilian Doriguelo. Diga um oizinho para todo mundo. Oi, pessoal, tudo bem? E nesse episódio a gente vai falar de um assunto que é tema das nossas aulas. Yes. Então, cuidado não virar uma aula esse podcast. Difícil, com duas professoras Exato, ainda. Exato, mas é um tema muito, muito forte na comunicação, é uma tendência, que são os influenciadores, chamados de embaixadores, agentes de comunicação, creators, makers, os nomes são vários. Sim. E o fato é que é uma tendência que veio para ficar. Tem gente que já colocou em prática com muitos dilemas e problemas. Há quem queira muito colocar em prática, há quem esteja começando os primeiros passos. E para começo de conversa, quero saber, Lilian, o que você tem visto de mais incrível e de mais, ai meu Deus, sobre influenciadores nas organizações? Nossa, tá com tempo, amiga? Vamos lá. Eu tenho visto exatamente isso que você trouxe. Então, pessoas começando, querendo muito, com muitos desafios e desafios parecidos. Acho que a gente vai falar bastante aqui hoje. E tenho visto casos muito maduros, muito desenvolvidos, assim, com pessoas responsáveis dentro da área de comunicação pelo programa, programas estruturados, com vozes diversas no Brasil todo, com curadoria, com treinamentos constantes, bem assim, como deveria ser, sabe? Uhum. Tenho visto casos assim também, que eu fico bem orgulhosa. E eu também tenho visto aquelas pessoas que dizem, nossa, eu vi naquele evento, tô super inspirada, quero colocar em prática. E aí as pessoas se inscrevem, mas não cumprem as missões que foram desenhadas para que o programa aconteça. Ou então, a gente tem 20 pessoas na equipe, de pessoas que são influenciadoras, mas 2 é que participam. Então, eu quero até dar um passo, digamos, para o lado, para a gente dizer, afinal de contas, por que esse é um tema tão tendência, um tipo de formato que se fortaleceu nos últimos anos? E, claro, que incentivar as pessoas a refletirem. Será que eu estou no momento na minha empresa para ter esse programa? Será que eu posso começar pequeno, já começo grande? Então, vamos dar esse passo para o lado, Lilian, e contar assim, por que esse é um tipo de formato que realmente pegou nas organizações? Vamos falar sobre isso. Influência, né? Então, eu tenho para mim... que vem muito dessa história que a gente vê nos estudos da Edelman, do Trust Barometer, há muitos anos já, de que a gente, como consumidor de mídia, consumidor de informação, confia muito mais numa pessoa como eu e você do que de um grande CEO, de um grande especialista, muitas vezes. Então, essa história de eu acreditar muito mais numa pessoa como eu e você, pessoas pares, pessoas iguais a mim, vem de uns 10 anos para cá, se fortalecendo? Acredito que sim, de uns 10 anos para cá. Então, isso tá desde os livros da Carol Terra, que fala muito sobre influenciadores internos e sobre influência digital, até nos estudos da própria Edelman, como eu disse, reforçando essa história de quem eu quero ouvir, né? Nesses últimos 10 anos também, a gente viu um amadurecimento muito grande do tema de marca empregadora, por exemplo, por causa disso. Porque eu prefiro muito mais investigar o que um funcionário, uma funcionária de uma organização fala sobre aquele ambiente do que eu vou ler lá na matéria da exame. Então, primeiro ponto é esse, a influência de uma pessoa como eu e você e a credibilidade que isso me transmite. Então... e me ocorre, claro que com o meu chapéu de linguista aqui, é essa linguagem próxima. Então, essa pessoa fala como eu falo, ela vive o que eu vivo, os exemplos têm a ver com o meu dia a dia, então a identificação é muito maior, por isso essa força. Perfeito. Fora, né, Lilian, que a gente aprendeu nesses anos todos de redes sociais a também confiar em influenciadores nas redes. Então, muita gente, claro, confia mais numa pessoa que admira, que goste, falando de um produto
qualquer que seja, de beleza culinária, de viagem, do que eu ver uma propaganda de uma agência ou de uma marca. Não é ou, é claro, tem o E nessa história toda, mas a gente foi aprendendo a consumir conteúdos que são de pessoas que nos influenciam. Eu mesma sou uma pessoa que comprei um colar que a Maria Prata postou, porque eu sigo a Maria Prata sobre temas de inovação e tal. E aí, quando ela postou o colar, eu falei, eu quero igual. A influência total. Ela não é influenciadora de moda no sentido clássico, embora ela fale muito de inovação e moda, Sim. mas ela não fala de produtos para venda. Mas rapidamente eu fui capturada por isso, porque ela postou. Então a gente está sendo muito mais ensinado também a essa camada de influência, né, Lilian? Total, influenciado, inspirado. Acho que esse exemplo que você traz vem carregado de inspiração também, né? De outros lugares que a gente explora. E tem um outro fator, né, Lilian, que cada vez mais as pessoas, elas não querem só consumir conteúdos da internet, elas também querem fazer parte. Então tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é esse tipo de comunicação nas empresas não pode ser feito só para os colaboradores, mas é por eles também. Sim. E é nesse sentido que essa rede de influência também acaba ocupando essa importância, não é mesmo? Total. E justamente por ser feita por eles, é que tem tanta credibilidade. Aí eu já jogo uma polêmica aqui, se você me permitir. Quando as organizações, quando os gestores desse programa de influenciadores internos, por exemplo, querem controlar as narrativas, acabou. É porque aí a pessoa vira um repositório de conteúdos. Exato. Com que tom de voz? Com que linguagem e com que autenticidade? Aí já temos um erro crasso aqui para falar no nosso podcast. Mas, ao mesmo tempo, vou complementar aqui, porque tem um outro ponto. Às vezes é na tentativa de controlar, de fato, a qualidade, o eixo narrativo, ou o tom de voz da marca. Então, às vezes a gente vê, assim, ou a comunicação, ou a gestão também preocupada em deixar tudo mais uniforme, homogêneo e sem muita essa autenticidade que vai acontecer decorrente de contar com pessoas que geram influência. Então, nesse sentido, eu quero trazer aqui um ponto que eu falo muito, você também deve falar isso, que é a gente não pode querer controlar tudo e todos. Quando a gente trabalha com influenciadores, a gente precisa sair desse controle, o que não é tão simples quanto parece, não é? Nem um pouco, nem um pouco. Você foi falando, eu lembrei de um evento que eu fui uma vez, com vários influenciadores grandes. Era uma conversa desses influenciadores com as marcas. E aí, Pepita, maravilhosa, disse assim: gente, vocês marcas que me contratam, vocês não me contrataram? Vocês não me escolheram? Confiem, eu não vou falar do jeito que vocês falam. Não tem como, eu não sou a marca X, eu sou a Pepita. Então, confiem, porque o meu público espera que eu fale, não que eu reproduza um roteiro que vocês me mandaram ipsis literis. Então, isso me marcou muito, sabe? Porque a gente, né, como marketing ou como comunicação, chega lá, bate na porta, quer controlar a narrativa, quer colocar as vírgulas todas, os pingos nos is, e tem que ser do nosso jeito, porque aquele é o tom de voz correto. Mas espera só um pouquinho, quem está falando? Então, existe uma preocupação muito grande, e aí eu sou a primeira dessa fila em cuidar do que está sendo dito, de não expor o que é desnecessário, de não falar sobre problemas, de não falar problemas no sentido ruim, né? Porque problemas todos nós temos e faz parte também. Mas não falar de coisas muito pesadas ou de não expor questões confidenciais, isso é uma coisa, isso é problemático. Agora, a pessoa falar do jeito dela, no tom de voz dela, sobre aquilo que ela vive, qual é o problema? Então, acho que a gente tem que também aprender a ter um pouco mais de ginga, sabe? Como donos desse programa. Faz sentido? E tem uma coisa que eu vejo muito, que é a capacitação desses influenciadores. E nessa capacitação tá muito nessa direção de o que é confidencial, o que não é. Esse tipo de letramento é fundamental. Ou então, quais são os do's and don'ts, né? Sempre tem essa expressão em inglês, mas assim, o que a gente pode, o que a gente não pode como influenciador? O que é esperado, o que não é esperado que você faça? Quais são os seus canais? Qual que é o enxoval que se tem para poder criar tudo isso e trazer
essa voz desse colaborador. Eu me lembro de um programa recente que eu estive nessa capacitação para esses colaboradores e uma pessoa do jurídico, ela era tudo que não se espera do estereótipo de uma pessoa do jurídico. Ela tinha uma linguagem super jovial, uma linguagem super, exato, super descolada, bem assim de TikTok, eu diria, para criar esse estereótipo mesmo. E ela falou: eu tô muito feliz de ser escolhida porque eu quero falar de assuntos jurídicos de um jeito não jurídico. Maravilhosa. E a gente ficou ali naquele encontro dizendo, gente, olha só que revolução vai ser para a área jurídica dessa empresa contar com essa pessoa para trazer pautas, para falar dos assuntos de um jeito muito autêntico. Sim. Então, acho que é interessante a gente ver assim exemplos como esse de que não é para engessar, não é para moldar, é para capacitar, mas deixar esse espaço de liberdade, o que, de novo, não é tão simples de ser feito, né, Lívia? Nem um pouco simples, é desafiador, requer tentativa e erro, requer sensibilizar a liderança. A Carol Terra fala sobre isso também, a gente fala nas nossas aulas, né? Sensibilizar a liderança em que sentido? Vai acontecer, vai ter deslize, vai ter o post que não saiu do jeito que a gente esperava muito, e aí vale a gente questionar o que é esse post que a gente esperava muito. O que é problemático de fato e o que é pré-julgamento? Né? O que é o formato esperado, que é o tradicional, que a gente está super habituado, e o que é, de fato, um problema reputacional. Né? A gente exercita pouco esse trajeto, eu acho. Agora, eu vou te trazer aqui uma coisa. Quero saber como é que você orienta ou vivencia isso também nas suas práticas, porque eu já vi relatos de pessoas dizendo assim, agora o pessoal da minha área fala que eu virei... blogueira, influenciadora, ficam tirando sarro, fico com vergonha de fazer vídeo, porque as pessoas ficam, ela vem ela, agora que ela tá nesse programa. Então, às vezes rola uma ciumeira, assim, dessa pessoa escolhida. Acontece isso? Nunca ouvi dizer. Nunca ouvi dizer que rola ciumeira e rolam as fofocas maliciosas também, né? Nossa, daí não trabalha mais. Sim. Ai, vamos falar a verdade aqui, a verdade das ruas. Essa pessoa não trabalha mais, gente, só fica de blogueiragem. Então, a queridinha da comunicação. Exato. Agora só fica criando conteúdo. Pois é. Então, respondendo a tua pergunta, o contra-argumento a isso é critério claro. Os critérios de escolha precisam ser muito claros e os combinados também precisam ser coerentes com o volume de trabalho, sabe? Esses combinados. É que nem a gente combina com os nossos filhos, sabe? Combinado não sai caro. Então, precisa ter muita clareza do que é possível fazer, do que não é, do volume esperado. Você começou falando de um dos principais problemas, o que eu mais ouço em sala de aula e nas empresas por onde eu transito também. A gente engaja 30 pessoas no começo, depois só 2 permanecem. Por conta disso, qual era o combinado? Qual era o volume possível para aquela pessoa e o quanto ela se comprometeu? Com o que ela se comprometeu? Acho que é por aí. Eu tenho 2 empresas que eu acompanho mais de perto, mais internamente, eu diria assim, essas capacitações, esses programas, e eu vejo assim que de um ano para o outro teve uma mudança drástica de volume de demandas para esse grupo de influenciadores. Então, para cima. Na verdade, o primeiro ano, a área de comunicação disse, a gente quer 4 missões por mês. E missões significava criar conteúdo, ou post, ou um vídeo, ou, enfim, não tinha nada muito produzido, elaborado, mas tinha um volume de 4 coisas a serem feitas por mês. E é isso, a pessoa tem a demanda do trabalho dela, além dessa nova função. E o que aconteceu foi que as pessoas foram se perdendo ao longo desse caminho, porque era muita coisa, se frustram também, porque quem foi selecionado fica orgulhoso no começo e fala, gente, não tô dando conta, e agora, o que eu faço? Chamo o pessoal da comunicação, desculpa, não consegui fazer, e fica uma coisa de culpa o ano inteiro. Sim. Então, de um ano para o outro, houve uma mudança, e aí diminuíram a demanda, ficou ali acho que 2 missões por mês, e aí isso gerou uma outra conexão. Claro, nem todo mundo faz tudo, mas acho que isso também é parte do aprendizado da comunicação, de entender que nem tudo será feito por todos, mas que a gente tenha exemplares de cada missão que representem vozes diversas daquele grupo todo. E uma outra coisa que eu também vi recentemente de um cliente, assim, a gente deixou uma missão por mês. Sim. Tá bom, se a gente tiver uma missão por mês, e esse grupo tem 7 pessoas só.
Então, eles pediram uma só, de 7 pessoas já é o Bastante, suficiente para a gente movimentar as pessoas e criar conexão. Então, acho que o desenho do programa, ele precisa ser mais cuidado antes de sair fazendo. Acho que a minha orientação nessa fala aqui é muito nesse sentido, que é, tá bom, eu vi uma tendência, ouvi o podcast, tô super animada, já tinha visto um case, enfim. Então, desenhar. Qual que é o desenho, quantas pessoas, quais são os combinados, qual é o volume de conteúdo para não ser uma coisa onerosa para quem participa e não ser frustrante também para quem é da comunicação, que é difícil conseguir, às vezes, angariar essas pessoas, movimentar as pessoas e, ao mesmo tempo, ver que perdeu o fôlego ao longo de um ano. Você tem mais alguma orientação que complemente isso? Acho que você fez um bom recap, assim, dessas principais dicas, porque é isso. Não adianta a gente superestimar e com muita sede ao pote no início, não adianta. A gente vê essa frustração e o programa perdendo fôlego ao longo do caminho. Então, começar devagar eu acho importante, fazer esses combinados claros e entender, porque muitas vezes a pessoa que é escolhida, ela vem, né, super empolgada, querendo, e às vezes se compromete mesmo com muita coisa. Mas quando volta para a mesa, vê que a coisa não vai encaixar. Pode encaixar no primeiro, segundo mês e depois perde o fôlego. Então, primeira coisa é isso, é essa dimensionar muito bem o que dá e o que não dá para fazer. Combinar com essa liderança dessas pessoas também eu acho importante, para que não fique essa coisa não dita ali, o julgamento, junto com a ciumeira, e não dá bom, sabe? Então, acho que tem que ter um combinado com a liderança. Olha, o nosso combinado é esse, dimensionamos dessa forma, tá tudo bem? Tá tudo bem. Uma coisa que eu quero só reforçar também, de tudo que já foi falado, é o quanto a gente, às vezes, até na seleção de quem faz parte do programa, reforça alguns traços de comportamentos comunicativos. Então, a gente acaba escolhendo pessoas extrovertidas, que têm facilidade em gravar vídeos, que escrevem bem, mas está cheio de influenciador que está lá no dia a dia, que adoraria fazer parte, que até se inscreve, mas que não é bom no vídeo. Agora, ele tem um olhar para as pautas da área que trariam boas ideias para a área de comunicação. Ou são pessoas que podem influenciar nas campanhas que a gente cria, às vezes na comunicação, e não tem a propagação necessária naquela unidade ou naquele grupo. Então, tomar esse cuidado de achar que influenciadores são produtores de conteúdo. Eles são muito mais aliados, são muito mais pessoas que podem reverberar o que está ali no dia a dia, podem ser a conexão que a gente, como comunicação, com equipes tão enxutas, não consegue fazer no dia a dia. E essa rede, esse ecossistema de vozes muito mais diversas. Então, esse é um ponto que eu queria deixar aqui no podcast. Eu falo muito nas aulas, tá virando aula, gente, eu sei, mas é um recado, assim, relevante, porque senão a gente vai sempre vendo, inclusive nos cases de sucesso, mais esse formato de produção de conteúdo, de pessoas extrovertidas nos vídeos, e não de esse ecossistema de vozes muito diversas. Você vê isso, tô vendo sua carinha, tô vendo uma coisa vindo aí. Nossa, meu coração até aqueceu agora com a sua fala, porque acontece demais, e aí eu acho que tem várias questões nessa sua fala. Primeiro nosso viés de afinidade, enquanto comunicação. Quem que a gente escolhe? Para quem que a gente olha? Nosso viés de afinidade, o nosso viés de comunicação mesmo, como você falou, das práticas comunicacionais. O que é o estereótipo do bom comunicador, né, nesse sentido? Eu já vi assim, não, a gente pediu para a pessoa se inscrever porque a gente tem que contar com ela. Olha lá! Que eu adoro ela. Que a gente conhece todo mundo. Quem diz que a gente conhece todo mundo? Então, uma das práticas que eu já discuti também com os alunos em sala de aula é: por que nesse programa a gente não pede para as pessoas indicarem o outro? De diferentes áreas. Porque podem ter pessoas maravilhosas do ponto de vista de comunicação, não só da extroversão, mas do poder de influência mesmo, dos diferentes sotaques, das diferentes realidades, muito fora da nossa vista. A nossa vista não alcança tudo, não tem jeito. E vamos começar de um ponto também? Como é feita a inscrição para quem quer fazer parte? Perfeito. Porque se for uma inscrição, manda um vídeo. Não, bem... Muita gente que adoraria fazer parte não vai mandar esse vídeo. Em que plataforma? Como ela se inscreve? Será que o pessoal da fábrica tem acesso?
Será que ele tem e-mail? É só para quem tem e-mail, né? Já começa por aí esse filtro. Então, eu já vi casos maravilhosos lá na ponta que a comunicação nem sonhava. Né? Pessoas que eram verdadeiros tiktokers ali no ponto de venda, por exemplo, e que a comunicação nem sonhava. Então, acho que esse ponto seu é mega relevante e o cuidado no momento da escolha é fundamental para que isso aconteça, para que essas vozes sejam contempladas, para que esses diferentes contextos apareçam. Senão fica aquela coisa do prédio espelhado para o prédio espelhado, um beijo e tchau, entendeu? Aí acho que não vale a pena. E até um programa que fica mais refletindo tendências das redes sociais do que, de fato, refletindo as questões da organização. Então, até pensar que plataforma eles atuam, que rituais a gente tem. A gente tem encontros mensais para discutir, ou bimestrais para discutir. O que a gente discute nesses encontros? É só como fazer vídeo, como postar, como compartilhar, como aumentar o engajamento? Ou, de fato, quais são os assuntos que estão circulando lá? Qual que é, de repente, uma missão do tipo, você sabia o que eu faço na minha área? Que é uma coisa tão simples quanto e que gera outra conexão do que só conteúdos. Então, tem muita coisa para tomar cuidado antes de começar a falar, é uma tendência, ou já estou atrasada, preciso fazer e vou fazer logo. Então, assim, cuidar desse desenho é fundamental. E, sem dúvida, que tem vários nomes de várias empresas que me ocorrem na cabeça. Você quer falar alguns nomes que te ocorrem? Super. Tem um programa que eu sou mega fã do próprio Itaú. Então, começou com uma iniciativa específica e hoje tem uma proporção gigante. Eu tive aí o prazer de contar com alunos que eram do Itaú, que são do Itaú, e que eram de uma área de comunicação interna para dentro das agências. E o que eles fazem é admirável. Então, um beijo para esses alunos que estavam comigo. Eu já vi histórias da Mondelez, por exemplo, que já teve lá os Mondelovers. Então, os nomes são maravilhosos também, né? E eu sei que não está ativo o programa mais, ele esteve por 2 anos. Então, eles estão querendo voltar agora a ter o programa de influenciadores, porque justamente era isso, movimentava muito uma rede de pessoas muito distintas à organização. Tem o caso que eu já comentei no outro episódio da Sanofi, que foi uma mudança importante de unidade da empresa, que contou com pessoas que estiveram ali perto dessa composição desse novo ambiente. A Vivo é sempre uma empresa... uma referência, né? Exato, é uma referência. E eles tiveram uma evolução interessante, né? Porque teve todo um trabalho de influenciadores internos, até que eles começaram a criar conteúdos nas redes sociais externas. Exato. Então, amo esse exemplo. Isso é amadurecimento, porque não é de um dia para o outro que as pessoas que não eram criadoras de conteúdo, nesse caso, eles são bem, né, creators mesmo, assim o nome, que vão falar em nome da empresa para fora. Então, tem uma jornada, não é do dia para a noite. A gente está falando aqui de alguns cuidados, mas não tem fórmula mágica para que se sustente. E é constância, consistência, coerência com aquilo que foi escolhido fazer num desenho como esse, que é esse de Itaú, Vivo ou tantas outras empresas. Mas alguma te ocorre? Não me ocorre, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, que tá aqui, ó, voando. Linguagem, né? A gente vê muitas críticas de pessoas que organizam, que controlam esses programas com relação a falar o português correto, né? A ter a linguagem ideal e tudo mais, porque ela mostra uma sofisticação e tudo mais. O quanto isso é importante? Bom, para o meu chapéu de linguista, eu vou dizer não é importante, porque tem tanta coisa que a gente às vezes deixa de ver acontecer por um preciosismo com a norma padrão. Então, o meu recado para comunicadores a comunicação é ampla demais para a gente ficar preocupado ou preocupada com a concordância, com a vírgula. É claro que dá um enxoval e uma orientação para as pessoas. Onde é que você busca a imagem? Sim. Qual é o tipo de repertório? Quais são os temas que são interessantes? Tudo isso é orientação, é um pouco assim, quais critérios são de sucesso? Mas olhar para esse detalhe é pouquíssimo relevante. Eu sei que para algumas pessoas escutando pode ser da palpitação a Vivian falar isso, mas não é tão relevante assim. A gente deixa de ter autenticidade, a gente deixa de ter conexão e atenção. Não é
tem que escrever errado para criar conexão. Não é isso. Não é sobre isso. É autenticidade, né? Não, e é sobre o vocabulário, é sobre como conta. Faz sentido? Tá claro? Entrega um recado? Para que você vai ficar olhando o detalhe da gramática? Então, palpitações à parte de quem está escutando, procura olhar autenticidade, coerência, consistência, mais do que correção gramatical. Você concorda? Eu concordo em gênero, número e grau, para usar a gramática aqui. Uhum. Acho que a gente tem que abrir mão de algumas verdades absolutas e a gente precisa abrir mão também de alguns vieses nossos, né? O elitismo fica aí presente quando a gente fica muito preocupado e a gente desconsidera uma diversidade de vozes, uma diversidade de repertório desse Brasil que é maravilhosa. A gente não pode ficar preso a essas regras muito. E olha que eu sou uma pessoa formada em letras, hein? É complexo isso para mim. Mas a gente precisa entender que a linguagem é mais do que a gramática, né? Enfim, essa gramática normativa ela é super importante para muitas coisas. Mas a gente está falando de abrir possibilidades, de mostrar a riqueza de uma cultura, de um país e de uma empresa que é espelhada nesse país. Então, por que não? E fico pensando até essa riqueza também de temáticas, porque quando a gente pensa em programas de influenciadores que têm missões, que têm temas bem determinados, ou eventos que vão ser cobertos por essas pessoas, essa é uma parte do trabalho. Mas tem muitas outras coisas que podem surgir. Temas que são típicos daquele momento que a comunicação não tem no radar, ou que não está no planejamento estratégico, mas que está pipocando naquela área e a pessoa que é influenciadora pode trazer para as pessoas poderem saber, ou para pelo menos debater com um grupo de influenciadores. Então, tudo isso é ir além dessa proposição de temas, entrega de conteúdos, postagem, curtida, que é muito fácil de cair nessa lógica. Eu vejo muitos programas que ainda estão nessa lógica. Tá tudo bem, ninguém tá aqui crucificando. Acho que já é um passo quando a gente tem um programa como esse. Com certeza. Mas dá para ir, como a Vivo fez, ou como tantas empresas fazem, ir evoluindo ponto a ponto, até chegar nesse ecossistema de pessoas que trazem temas, que trazem problemas, que trazem questões, que dizem, gente, aquela campanha que foi feita, que nem é um tema desse grupo aqui de influenciadores, aquela campanha não funcionou na minha área. Ninguém viu aquilo lá. Ou todo mundo fez piada daquilo. Vamos falar disso? Quero falar disso aqui com vocês. Ou trazer dúvidas. A gente usa IA ou não usa IA? Hoje em dia é um assunto. Sim. Pode ou não pode usar IA? Ah, pode, mas tem que fazer ajustes, tem que revisar. Não, pode com a imagem, não pode com o texto. Então, trazer essas perguntas e contar com essa rede de pessoas de uma forma mais propositiva do que só reagindo aos estímulos da comunicação é uma coisa que eu acho que dá para a gente evoluir aí em termos de maturidade do programa. Tem mais coisas que você vê que ainda tem espaço de maturidade desses programas de influenciadores internos? Além de tudo que a gente já falou, eu penso muito numa questão que é recorrente, que os alunos trazem, né, os clientes trazem, que é como fazer as pessoas não abandonarem o programa no meio do caminho. Então, já vi dicas e estratégias do ponto de vista da remuneração, da recompensa funcionando super bem. Ah, mas precisa ter orçamento envolvido? Não precisa ser um orçamento milionário. Pode ser um pequeno orçamento, pode ser um press kit, pode ser um kit de recebidos, podem ser pequenos mimos, mas as pessoas precisam desse estímulo porque elas estão fazendo algo para além do trabalho. É adicional. Queiramos ou não, é adicional. Então, o que a gente pode fazer para manter esse engajamento sem ser no 0 a 0? Eu acho isso importante. E você? Também acho que o reconhecimento é parte integrante desse programa. Então, reconhecimento pode ser reconhecimento verbal, a Vivo no comecinho, acho que no primeiro ano tinha selos de quem criou mais, criou menos, quem criou mais tinha lá seu reconhecimento. A Syngenta tem um reconhecimento como parte da cultura e ele foi colocado dentro desse programa também. Maravilhoso. Para que as pessoas tenham verbalmente, olha, essa pessoa foi a que mais contribuiu, a que mais trouxe pautas e tal. Então, reconhecer é fundamental, quer seja verbalmente, financeiramente, com bonificações. Quando começa um programa e tem um kit
né, um recebido incrível, que tem tudo a ver com essa lógica de influenciador, as pessoas adoram também. Então tem tripé, camiseta, caneca, enfim. Sim. Acho que vale a comunicação também avaliar o que quer comunicar com cada objeto, cada item desse kit, mas sem dúvida que cria essa conexão mais emocional também. Então, Sim. reconhecer, premiar, mas o combinado com a liderança também, quero reforçar do que você trouxe, é fundamental. Senão a liderança fala, mas agora tô perdendo meu funcionário para comunicação, Exatamente, sabe? exatamente. Isso também quase nunca ouço. Acontece muito. Exato. E acho que é importante também, né, nesses combinados, deixar claro, assim, isso é um programa que apoia uma questão de influência, enfim, mas isso também não é garantia de estabilidade, não é garantia de muitas coisas que as pessoas também ficam fantasiando. Eu recentemente recebi uma pergunta de uma cliente falando assim, Vi, tinha uma pessoa muito boa trabalhando com a gente nesse grupo e ela acabou tendo uma exposição tão boa no LinkedIn que ela foi capturada por outra empresa. Eu falei, bom, isso é parte, né, também, quando a gente dá visibilidade, exposição, a pessoa também ganha essa confiança, pode ser que isso aconteça, não dá pra gente limitar também as carreiras das pessoas. Agora, vale reforçar o quanto eu já ouvi, você deve ter ouvido também, de aprendizados desses influenciadores. Né? Muitos falam, nossa, eu aprendi mais sobre comunicação do que eu jamais imaginei aprender. Aprendi a negociar, aprendi a mexer com ferramentas tecnológicas, aprendi a conversar melhor com a minha área. Então, eu assim, colho frutos muito, muito bonitos também das pessoas que insistem e persistem e criam e fazem e contribuem. Quais são outros que você já ouviu também? Conhecimento sobre a própria empresa, sobre o próprio negócio, porque a pessoa tem que transitar. Então, ela não só ensina, como ela também aprende nesse rolê todo. Então, eu sou super fã, né, dessa iniciativa, eu acho que é incrível e tem benefício para todos os lados. Precisa ser muito bem calculado, no sentido do volume, da dimensão, dos combinados com a liderança. Precisa ter aí um fôlego e uma ginga para aquilo que sair do controle, porque vai sair, faz parte do aprendizado. A gente não pode ficar preso às regras, né, super, super duras aí. E eu só vejo coisa boa nesse processo. Acho que com esse fôlego, com essa ginga e recalculando a rota sempre, só tem a ganhar. As empresas só têm a ganhar. E eu quero só adicionar um outro ganho, que é um ganho não só para o indivíduo e para o grupo que faz parte do programa, mas para a empresa, muitas vezes, mapear quais são mitos que rondam os produtos de repente, ou então quais são os mitos do setor agroflorestal que eu atendo, tem muitos mitos, então eles conseguem detectar esses mitos. Ou então, nossa, a gente ainda tem uma preconcepção de que a área tal faz tal coisa, mas ela não faz mais isso. Então, esse tipo de fluidez na comunicação, percepção do real também ganha-se muito. Agora, a gente é apaixonada para falar sobre isso, ficaríamos mais tempo aqui para falar, mas eu acho importante dizer que é um programa trabalhoso. Muito. É um trabalho gratificante, sim, mas é trabalhoso. O desenho da experiência tem que ser bem pensado para que ele tenha sucesso. E, ao mesmo tempo, a gente tem que avaliar com o momento e a cultura organizacional para ver o quanto e como combinar tudo isso para que funcione. Perfeito. Esse, para mim, são alguns recados que eu gostaria de deixar para as pessoas que veem assim, é uma tendência, bora fazer. E você, qual recado você quer deixar para as pessoas? A ginga, né? Que nós nos soltemos um pouquinho mais nesse exercício de aprendizados e de erros e acertos, e também pensar muito bem qual é o objetivo, né? Não é moda, não precisa ser moda, e se é a hora de fazer, como você colocou, e qual é o objetivo? O que eu quero comunicar com isso? É só fazer por fazer pelo hype? É porque eu quero fortalecer essa marca empregadora? Qual é o objetivo? Então, não nos esqueçamos do objetivo em primeiro lugar. E eu vou deixar uma pitadinha só, que eu acho que vale a pena dizer também, que pode ser um grande jeito de a comunicação se propagar para mais e mais áreas, mais e mais perfis. Maravilhoso. E entender mais a realidade, porque o que a gente vê é
equipes muito enxutas em comunicação, uma necessidade de entender a realidade e esse tipo de programa pode ser um catalisador desse repertório, desse conhecimento. Então, ficam aí alguns recados. Deixa aí para nós também o seu recado, se você já faz programas como esse, se você não faz, quer fazer, quais são suas dúvidas, quais são questões que também essa nossa conversa suscitou em você. Então, coloque aí nas plataformas que vocês estão nos escutando. Muitíssimo obrigada, Lilian, pela conversa. Obrigada que foi a você. Quase uma aula de comunicação para influenciadores. E esperamos você no próximo episódio. A gente tem mais coisas para falar sobre isso. Não é só um problema de comunicação. Tem muito mais coisa para a gente desenvolver. Até lá. Até.